Fala, minha nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia, mais um vídeo nesta sexta-feira pra gente falar sobre a preparação do Bahia pro Clássico Bavi, que acontece na próxima quinta-feira. O elenco no dia de ontem já voltou aos treinos, a gente vai trazer informações também sobre o gramado da Arena Fonte Nova, que tá passando por esse processo, né, de plantio, então a gente vai falar um pouco mais de como é que tá a situação e, claro, falar sobre venda, falar sobre o mercado de transferências. Teve zagueiro do Bahia manifestando o desejo de sair e de ser vendido. Já conto mais pra você no longo do vídeo, então já conto muito aqui com o teu like, pra você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia. Conto também com a tua participação aqui nos comentários, deixando a tua opinião sobre os assuntos que a gente vai tratar no vídeo de hoje. E não esquece de se inscrever aqui no nosso canal se você ainda não for inscrito, para poder ajudar a gente a chegar a 20 mil por aqui e você, torcedor, não perder nenhum conteúdo. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, eu sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia e também estudante de jornalismo. E vamos começar esse vídeo pra gente não perder tempo falando sobre a preparação do time para o Clássico Bavi, que acontece nessa próxima semana. O elenco do Bahia voltou a treinar no dia de ontem, eles tinham ganhado uma folga, né, depois do jogo contra o Flamengo, e já voltaram aos treinamentos ontem, e a gente já tem novidade. O goleiro João Paulo iniciou a transição para voltar aos gramados. O goleiro João Paulo, que se lesionou uma partida ali logo no início da sua chegada, né, ele se machucou nos treinos, teve uma lesão no joelho. A gente sabia que o processo de recuperação seria um pouco mais longo, ainda não está recuperado, ainda não está apto a jogar, mas já é uma ótima notícia, né? Ele está praticamente iniciando a transição física, deve passar por essa transição ao longo dessa semana. Não acredito que esteja disponível para o Clássico Bavi, só acredito que depois, na outra semana, é que ele comece a poder ser relacionado pelo técnico Rogério Ceni de volta para os jogos. Mas eu confesso para vocês que mesmo o João Paulo voltando, eu ainda confio mais no goleiro Ronaldo, porque vem fazendo ótimas partidas, né? O Ronaldo vem se destacando, o Ronaldo vem ganhando confiança, o Ronaldo vem fazendo jogos muito bons, com ótimas defesas, como foi no jogo passado, por exemplo, contra o Flamengo. E o João Paulo, que em tese era para ser o goleiro titular, acabou se lesionando, acabou perdendo espaço, e o Ronaldo acabou crescendo muito mais nos últimos jogos. Então acho difícil, mesmo o João Paulo voltando, acho que é difícil ele começar a jogar. Ele pode ter algumas oportunidades, ele pode jogar e tal, mas o Ronaldo, para mim, ganhou a posição e vai até o final do Campeonato Brasileiro como titular, na minha opinião, tá? Se você pensa diferente, tá tudo bem. No mais, é isso, né? O Caio Alexandre fez trabalhos ali na academia, os outros lesionados seguem em tratamento, o Eric Pulga, o Eric já tá praticamente voltando e já tá participando dos treinamentos com o grupo, mas o restante, né? O Eric Pulga, outros jogadores também que são lesionados, a mesma coisa do Juan Pablo, tal, todo mundo fazendo tratamento, Luciano Juba também, Ramos Mingo, todos esses jogadores ainda estão longe de voltar. O Ramos Mingo, existe a expectativa de que ele volte para o Clássico Bavi, porque ele não teve uma lesão detectada, né? O Luciano Juba teve, mas não foi uma lesão tão grave assim, já o Ramos Mingo não teve. Então ele pode voltar para o Clássico Bavi, ele pode realmente ainda voltar no início da outra semana, é o que eu estou pensando, né? Que ele volte a treinar pelo menos ali na segunda-feira para começar a jogar, a treinar normalmente, participar das atividades para poder atuar no Clássico Bavi. Trazendo informações agora para vocês sobre o gramado da Arena Fonte Nova, que está passando por esse processo agora de plantio, né? Ele foi retirado completamente, o antigo gramado, agora eles estão plantando um novo gramado e falta apenas a conclusão de uma parte, né, do gramado para ser plantado, para poder iniciar um outro processo, que é de fato de fixação, para que ele ganhar corpo, né, para que ele consiga ter um nível bom para poder se praticar futebol na outra semana, e é isso que o pessoal da Arena Fonte Nova agora vai fazer, terminar esse processo de plantio para depois colocar outros produtos, né, outras máquinas para poder de fato fixar o gramado, para poder deixar ele bem bonitinho para o jogo contra o Grêmio no próximo final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Um jogo importante para a gente, é importante que o gramado da Fonte Nova esteja em perfeitas condições e eu acredito que vai estar. O processo está sendo muito rápido, né, está sendo utilizado muitas ferramentas tecnológicas, muitas máquinas, né, então assim, a empresa que está fazendo esse processo tá fazendo de uma maneira bem legal, tá mostrando tudo lá no Instagram da Arena Fonte Nova e eles estão cumprindo com os prazos que eles mesmos determinaram, e a tendência é que de fato o gramado esteja pronto até o dia 15, que é quando eles esperam terminar. Dia 16 tem jogo no Barradão e aí depois no final de semana tem jogo contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. A tendência é que o gramado esteja pronto até o dia 15, ou seja, um dia antes, né, da volta de fato do Bahia aos gramados pelo Campeonato Brasileiro. Mesmo com o jogo sendo fora de casa, a expectativa deles é terminar antes, inclusive, para poder dar tempo, né, de conseguir pintar, de conseguir colocar tudo bonitinho, as traves e tal, para deixar o gramado pronto para o dia 19, que é quando o Bahia enfrenta a equipe gaúcha na Fonte Nova. E falando com vocês agora sobre o mercado de transferências, agora a gente vai trazer informações sobre o Vitor Hugo, que após o jogo contra a equipe do Sport, o Vitor Hugo do Atlético Mineiro, né, após o jogo contra o Sport, acabou falando sobre a sua permanência no Galo para
para a próxima temporada e acabou citando indiretamente o Bahia. Ele foi perguntado sobre a sua renovação e o Vitor Hugo foi muito sincero, né? Disse que ainda não sabe o que é que vai acontecer, que entregou de fato para os empresários e para Deus, e que o melhor que vai acontecer vai ser o melhor para ele, né? Os planos de Deus vão ser os deles. Mas acabou falando meio que de uma forma que ele gostaria muito de ficar lá no Atlético Mineiro. E aí eu vi muita gente tentando polemizar, tentando falar e tal, mas assim, sendo bem sincero com vocês, eu compreendo totalmente a resposta do Vitor Hugo. Eu acho que ele tá certo no que ele falou, não tá errado. Os melhores momentos da carreira dele, desde que ele voltou ao Brasil, estão sendo agora no Atlético Mineiro, então ele precisa ficar onde ele tá se sentindo bem, que é no Atlético. Então o Bahia não vai dificultar essa venda, o Atlético Mineiro quer a permanência dele e é algo que vai acontecer muito provavelmente no final do ano. O Vitor Hugo, para mim, assim, falando como uma pessoa que gosta mesmo, né, do futebol do Vitor Hugo, eu acho que ele é um excelente zagueiro, só que ele não teve sorte aqui no Bahia, né? Ele teve muito azar em todos os sentidos. Quando ele chegou, ele acabou passando por aquele processo, né, difícil de perder a mãe, depois não conseguiu se adaptar aos treinos, não conseguiu jogar bem, com Paiva, depois chegou o Rogério, ele acabou também não conseguindo ter uma boa adaptação, saiu, foi emprestado, ficou um tempo fora, voltou, não conseguiu jogar, depois agora, né, emprestado ao Atlético Mineiro, e foi quando ele finalmente conseguiu se encontrar na carreira, então tá tudo certo, tá tudo bem ele querer sair, tá tudo bem ele querer ficar por lá. O Bahia tem que fazer um bom negócio, porque é um ativo do clube, é um jogador que se valorizou bastante nessa temporada agora, ele vem numa fase artilheira, marcando gols, ajudando bem, né, também na defesa lá no Atlético Mineiro, que vem conseguindo ganhar uma consistência nesses últimos jogos. Acho que o Vitor Hugo casou muito bem. E o Sampaoli, que é o atual técnico do Atlético Mineiro, quer a permanência dele. Então, nada mais do que ele querer ficar, nada mais do que ele querer continuar por lá e tá tudo certo. O Bahia precisa vender bem, né, fazer um bom negócio para que também não saia no prejuízo. Acertar um bom valor, não sei se já tinha um valor fixado no contrato, acredito que não. Se não tiver, tentar fazer um bom valor para poder vender o jogador e seguir normalmente, né, seguir naturalmente a sua vida. O Bahia ganhou muito mais com o David Duarte, ganhou bem ali com o Ramos Mingo, o próprio Gabriel Xavier, o próprio Canu, que cresceram também. Eu acho que o Bahia não perdeu em nada na posição. Acho que foi um bom casamento para os dois lados, né, tanto a saída do Vitor Hugo, tanto a permanência, né, e o ganho mais ou menos de reforços, assim, porque o Gabriel Xavier, que já estava aqui, cresceu bastante, o Canu, que já estava aqui, cresceu bastante. Então o Bahia ganhou muito com a evolução desses atletas e não perdeu em nada com a saída do Vitor Hugo, e ele conseguiu se encontrar por lá. Então, pra mim, casamento perfeito. E é isso, meu povo, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o teu gostei, que é muito importante. Como eu falei nos últimos vídeos, agora vai começar de fato o início do clássico, né, assim, trazendo todas as informações, entrevistas, provocações de ambas as partes, trazendo também provavelmente a provável escalação do Bahia, quem deve jogar, quem não deve jogar, enfim, como eu sempre faço aqui com vocês antes dos clássicos Bavi. E agora, né, que a gente vai ter que a gente tá tendo, na verdade, essa pausa muito grande na data FIFA, inclusive a seleção brasileira já jogou hoje o seu primeiro jogo, a gente vai aproveitar para poder trazer mais conteúdos, então vai ficar mais fácil para eu falar, para trazer informações, porque a gente vai ter uma janela meio que de preparação para esse grande jogo que vai acontecer no dia 16 às 9h30 da noite no Barradão. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, não deixa de deixar o teu like, não deixa de se inscrever e até o próximo vídeo. Valeu, tchau!